Olá, meus queridos. Vamos dar, então, sequência, da continuidade ao nosso conteúdo de funções inorgânicas. Nós já falamos a respeito de classificação dos ácidos, Vimos qual é a definição dos ácidos, a classificação deles. E nós vamos falar, então, nessa aula de hoje, a respeito da nomenclatura dos ácidos, ou seja, como é que nós damos nome, então, para os ácidos. A regra para a nomenclatura dos ácidos é dividida em duas. Existe uma regra para os hidrácidos e uma regra para os oxiácidos. Lembrando que os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio, certo? Então, sempre que você tiver um ácido que não tem oxigênio, o que você vai fazer? Escrever a palavra ácido, o elemento que tiver ali junto com o hidrogênio e vai acrescentar no nome desse elemento a terminação hídrico, certo? Se o nome do elemento terminar em vogal, que é o que acontece na maioria dos casos, você vai tirar a última vogal para poder colocar, então, a terminação hídrico. Então, olha como vai ficar. HCl. H, ácido. O Cl é o cloro. Você tira o O, vai ficar clorídrico, certo? Ó, tirei o O aqui da palavra cloro e acrescentei a terminação hídrico, por isso, clorídrico. O Se é o selênio. Tira o O, ácido do H, selenídrico, certo? O HBr, H, ácido, o Br é o bromo. Coloca a terminação hídrico, bromídrico. O S é o enxofre. Então esse é o ácido enxofídrico, Não, ácido enxofídrico não existe. Existem alguns casos que não é exatamente o nome deles na tabela que a gente vai usar. O enxofre é um desses casos. O enxofre, a gente usa o nome dele em latim, que é sulfur, certo? Então, é por isso que o H2S é o ácido sulfídrico. Então, anota aí. O enxofre, a gente não usa o nome dele na tabela periódica, usamos o nome dele em latim, que é o sulfur. Por isso que é o ácido sulfídrico. E a gente tem ainda um hidrácido aqui formado por dois elementos e não um só, Porque aqui todos eles tinham um, era só o cloro, o selênio, o bromo, o enxofre. Aqui você tem dois, que é o C e o N. Mas o C e o N juntos formam um composto de nome ciano, certo? Por isso que o HCN é o ácido cianídrico, porque, de novo, o C e N, os dois juntinhos, formam um composto chamado ciano. Então, anota aí. Tanto o H2S quanto o HCN têm a sua regra de nomenclatura terminada em hídrico, porém, você não usa o nome do elemento como ele está na tabela periódica. O S é o sulfur e o CN é o ciano. Ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Mas para os hidrácidos é só essa regra, é sempre terminado em hídrico. Agora, quando nós tivermos oxiácido, gente, existem várias opções. Isso por quê? Hidrácido com cloro é só o ácido clorídrico. Agora, oxiácido com cloro, por exemplo, tem 4 opções diferentes. Tem o HClO, o HClO2, o HClO3, o HClO4. 4 opções possíveis. Algumas têm só 2. Com enxofre, por exemplo, é só o H2SO4 e o H2SO3. Mas, por existirem esses que têm até 4 opções diferentes, nós vamos precisar de 4 nomenclaturas diferentes. E as 4 nomenclaturas diferentes estão aqui, ó. Ele pode ser hipo na frente e oso no final, por exemplo, hipocloroso. Pode ter só oso no final, por exemplo, cloroso. Só ico no final, por exemplo, clórico. Ou ainda pode ter o per na frente e o ico no final, perclórico, certo? Como é que nós vamos saber qual regra utilizar em qual caso? Existem várias regras para isso. Eu vou ensinar uma das formas de dar nomenclatura para esses ácidos. É usando os ácidos de referência. O que isso significa? A gente tem uma tabelinha com alguns ácidos, que são os ácidos terminados em ico. Sempre que você tiver um oxigênio a mais, ó, tá vendo essa setinha para baixo? Significa crescendo o oxigênio. Sempre que você tiver um oxigênio a mais do que esses terminados em ico, você vai botar o per na frente e o ico no final. Se você tiver um oxigênio a menos, ó, você vai subir daí, certo? Ó, para cá desce, No caso, para cá aumenta, para cima diminui. Então, se você tiver um oxigênio a menos, você vai trocar a terminação ico pela terminação oso. E se você tiver 2 a menos, você vai botar o hipo na frente e o oso no final. Vamos ver como é que isso vai ficar? Esses aqui são os ácidos de referência. São os ácidos que a gente vai usar, certo? E aí, esse daqui é o ácido bórico, esse daqui é o carbônico, esse daqui é o nítrico,
Esse é o fosfórico, o sulfúrico e o clórico. Vejam, todos eles terminam em ico. Como a gente aplica isso então, ó? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, certo? Ó, esses são os ácidos de referência, ok? E aí você precisa comparar lá com aquela tabelinha do slide anterior. O H2SO3, você vai procurar aqui nos ácidos de referência qual é o ácido semelhante, certo? O H2SO3, o semelhante é esse, que é o H2SO4. Do H2SO4 para o H2SO3, ó, de 4, aqui, né? 4 para 3, diminuiu 1. Então, você vai voltar aqui e vai olhar, ó, aqui estava o ácido terminando em ico. Se eu diminuir 1, eu vou para cima, ó, vou terminar em oso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou colocar a terminação oso. Ao invés de sulfúrico, que era esse aqui, vai ficar sulforoso, porque ele tem um O a menos do que o meu ácido de referência. Agora, e esse daqui, ó, que é o HClO? O semelhante é esse, né? Que é o ácido clórico, que é o HClO3. De 3 para 1 aqui, diminuiu 2. Quando diminui 2, ó, subir lá naquela tabelinha. Vai ficar hipo na frente, oso no final. Por isso que esse aqui é o ácido hipocloroso. Agora, esse aqui, ó, é o mesmo ácido de referência aqui, ó. De 3 para 2 agora, diminuiu 1. Quando diminui 1, o que você faz? Só a terminação oso. Por isso que esse é o ácido cloroso. E esse aqui, ó, procura o ácido de referência. Tá aqui, ó, o HNO3. Esse é o HNO2. De 3 para 2, diminuiu 1. Quando diminui 1, o que você faz? Subiu 1 lá, só a terminação oso. Por isso que esse é o ácido nitroso. Agora, e o último exemplo aqui, o HBrO4. Vamos achar o ácido de referência aqui. Não tem ácido de referência com BR. Os ácidos de referência vão servir para todos os ácidos? Vão, mas vai ter sempre igual? Não, claro que não. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar o mais semelhante. Quem são os elementos semelhantes da tabela periódica mesmo? Acho que são aqueles que fazem parte de uma mesma família, né? O BR está lá na família 7A. Quem desses elementos aqui também está na família 7? É o cloro. Isso significa que, para dar o nome para o ácido com bromo, eu vou usar como referência o ácido do cloro. Isso significa que, ó, o ácido com bromo que termina em ico é o HBrO3, certo? Você só vai substituir o elemento central aqui, ó, o BR aqui pelo cloro. Então, se fosse HBrO3, seria terminado em ico. Mas eu tenho aqui HBrO4. De 3 para 4, aumentou 1. Quando aumenta 1, desce lá na minha tabelinha. Per na frente, ico no final. Por isso que aqui, esse é o ácido perbrômico, certo? Então, sempre compara o ácido de referência com aquela tabelinha lá que a gente viu no slide anterior, ok? Não esquece que isso daqui é para os oxiácidos, quando tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, só colocar hídrico no final, tudo certo. Agora, tem ainda alguns ácidos diferentes, tá? Esses ácidos diferentes aqui acontecem quando quando acontecem reações químicas que vão retirar moléculas de água do ácido. Então, olha o que acontece. Aqui, ó. Se você pegar o ácido fosfórico, esse daqui é o ácido fosfórico, que é o H3PO4, é lá daqueles ácidos de referência. Se eu tirar uma molécula de água, ó, aqui era H3. Se eu tirar 2 Hs da molécula de água, vai sobrar 1 H. P, não tem P aqui para tirar, então vai continuar o P. O4. Do O4 eu vou tirar um O, tenho para tirar um O. O4 menos um O, O3. Então, eu peguei essa fórmula e tirei 2 Hs e um O, que é a molécula de água. Vai sobrar isso daqui, ó, o HPO3. Então, esse HPO3 aqui, o nome dele é ácido metafosfórico. Por que o metafosfórico? Fosfórico era o nome dele antes. Quando você tira uma molécula de água, ele vai virar o metafosfórico. Isso vale para os outros ácidos também. Qualquer ácido formado pela retirada, tá, de uma molécula de água vai ser o metafosfórico, metasulfúrico, metasulfuroso e assim por diante. Assim como eu posso pegar 2 moléculas de ácido e tirar uma de água, certo? Vamos ver como é que fica, ó. Eu vou pegar agora 2 do ácido fosfórico. Só que se eu pegar 2, eu tenho que multiplicar todos os elementos aqui por 2. Então, ao invés de 3 Hs, vai ter 6, né? 2 vezes 3, 6. Ao invés de um P, eu vou ter 2 Ps. E ao invés de 4 oxigênios, eu vou ter 2 vezes 4, 8. Então, de 6, 2 e 8, eu vou tirar uma molécula de água. Vou tirar 2 Hs e um O. 2 vezes 3, 6. Menos 2, vai sobrar
4. 2 vezes 1, 2 P's. Não tem P aqui para tirar, então vai ficar P2. 2 vezes 4, 8. Menos 1 O, 7. Então, esse daqui, que é o H4P2O7, vai ser o ácido agora pirofosfórico. O piro vai ser sempre utilizado quando eu vou tirar de 2 moléculas do ácido. Se eu pegar uma molécula do ácido e tirar uma de água, eu vou ter o meta. Se eu pegar 2 moléculas do ácido e tirar uma de água, eu vou ter o piro, certo? É só colocar esse prefixo na frente. Pirofosfórico, pironitroso, piroclórico, enfim, para todos os ácidos serve isso. Vamos fazer agora alguns exercícios, então, para praticar isso. Vamos lá. Como é que é o nome desses ácidos aqui, ó? O H2SO4 e o H2SO3. O H2SO4 é um daqueles ácidos de referência, é terminado em ico. Ele é o ácido sulfúrico. O H2SO3 é do mesmo elemento, né? Comparo com o meu ácido de referência, é um OA-. Quando é um OA-, eu uso a terminação oso. Então, esse dali vai ser o ácido sulfuroso. Então, nós teremos o ácido sulfúrico para o primeiro e o ácido sulfuroso para o segundo, ok? Próximo exercício. Agora, eu tenho os nomes e quero saber as fórmulas. O ácido perclórico. O ácido clórico, que é o terminado em ico, é aquele lá dos de referência, é o HClO3. Per na frente tem que subir um O, então é o HClO4. Então, já vou nas alternativas, onde eu tenho HClO4. Só na letra A e na letra B. Já exclui a C, a D e a E. O fosfórico. O fosfórico ó, também é terminado em ico. É lá dos ácidos de referência. É o H3PO4. Tá aqui. Já matei a questão. Já sei que a resposta certa é a letra A. Só com os 2 primeiros nomes. Agora, para conferir, né? O nitroso, terminado em oso, o ácido de referência é o nítrico, que é o HNO3. Nitroso, para ser oso, tem que ter menos um O, HNO2. E o sulfuroso, o de referência é o sulfúrico, que é o H2SO4. Para ser sulfuroso, um O a menos, H2SO3. Então, gabarito, letra A. Próxima questão. A respeito do ácido fosfórico, podemos afirmar. Primeira coisa, para eu poder afirmar alguma coisa sobre ele, eu preciso saber qual é a fórmula molecular dele, certo? O ácido fosfórico é aquele lá dos ácidos de referência, é o H3PO4. Esse é o ácido fosfórico. Vamos ver agora o que é verdadeiro sobre ele? É um hidrácido? Hidrácido são aqueles ácidos que não tem O. Ele tem O, não pode ser. É um ácido forte. Força dos oxiácidos é número de O menos número de H. 4 menos 3 dá 1. Ele é moderado, ele não é forte. Possui 2 hidrogênios ionizáveis. Gente, esse daqui é um ácido com P. Lembra que o ácido fósforo você tem que prestar atenção, mas ele não é exceção. Porque aqui, ó, número de O menos número de P. 4 menos 1 dá 3. Ele não é exceção. Significa que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Não tem 2. É mais forte que o ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3. Número de O menos número de H, 3 menos 1 vai dar 2, certo? E aqui, ó, número de O menos número de H vai dar 1. Então, o ácido nítrico é mais forte. Então, a letra D também não pode ser. E a letra E é ternário. Ternário significa ter 3 elementos. Ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Ele é ternário. Por isso que o gabarito, letra E. Mais um exercício. Sobre o ácido cianídrico. É um gás de ação venenosa muito rápida e é utilizado na câmara de gás, em locais que possuem pena de morte. A fórmula molecular do ácido cianídrico é... Olha para a terminação hídrico. Gente, a terminação hídrico é a terminação dos hidrácidos. Então, tudo que tem O, você já exclui, certo? E o ciano era o CN. Então, o ácido cianídrico, é a letra A, é o HCN. E é isso, gente. Estudem bastante. Um beijão e até a próxima aula.